O estágio supervisionado no curso de música licenciatura da UFC Campus Sobral. Um levantamento quantitativo das ações desenvolvidas entre 2011 e 2020. João Emanuel Anselmo Benvenuto, Agna Kelly e Uchoa Fernandes. Resumo. Esta investigação tem como intuito elaborar um levantamento quantitativo em torno das ações de estágio supervisionado que foram realizadas no curso de música licenciatura da Universidade Federal do Ceará, abre parêntese, UFC, fecha parêntese, Campus Sobral, no decorrer do período situado entre os anos de 2011 e 2020. Além disso, com objetivos específicos, buscou-se, letra A, elaborar uma breve contextualização e caracterização sobre a estrutura de organização curricular do estágio supervisionado realizado no curso de música da UFC Sobral e, letra B, compilar, catalogar e analisar fontes documentais que tratam sobre as ações de estágio supervisionado que foram implementadas no âmbito do curso de música da UFC Sobral entre 2011 e 2020. Para tanto, esta pesquisa tem como pergunta central a seguinte questão: quais as ações desenvolvidas no estágio supervisionado do curso de música licenciatura da UFC Campus Sobral em nível quantitativo que foram realizadas entre os anos de 2011 e 2020? No que se refere aos aspectos metodológicos, contemplou no seu universo de pesquisa um total de 155 discentes que cursaram as atividades de estágio supervisionado 1 a 4 no recorte temporal considerado. O método de investigação utilizado foi a pesquisa documental, tendo em vista a necessidade de elaboração de um processo de coleta, tabulação e organização da análise de dados a partir de consultas junto aos documentos oficiais e informações em fontes primárias produzidas pelo curso de música da UFC Sobral. Inicialmente, apresentou-se uma breve caracterização e contextualização sobre a estrutura de organização do estágio supervisionado no referido curso, os quais foram embasados de acordo com o PPC atual e o Manual de Estágio Supervisionado do curso de música da UFC Sobral. Os procedimentos de análise da pesquisa, no processo de tabulação e organização dos dados, considerou enquanto categorias avaliadas, letra A, o quantitativo geral de discentes aprovados em estágio supervisionado, letra B, a atuação dos estagiários por etapas de ensino, letra C, o levantamento dos turnos de atuação de estágio supervisionado, letra D, as cidades que receberam estagiários de música, letra E, a atuação de estagiários em instituições de educação básica, ensino superior e espaços não escolares de Sobral e região. E, letra F, o levantamento dos termos de convênios do curso de música da UFC Sobral, firmados com instituições de ensino parceiras. Por fim, esta pesquisa permitiu trazer à tona um bom panorama sobre o levantamento quantitativo das ações desenvolvidas de estágio supervisionado no curso de música da UFC Sobral, e pretende-se que os elementos apresentados neste trabalho possam servir de base comparativa para a realização de investigações futuras em pesquisas afins a essa temática. Palavras-chave: estágio supervisionado, licenciatura em música na UFC Sobral, pesquisa documental. Introdução. Abre aspas. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Fecha aspas. Abre parênteses. Alucinação. Álbum Alucinação, Belchior, 1976. Fecha parêntese. Esta pesquisa tem como intuito elaborar um levantamento quantitativo em torno das ações de estágio supervisionado que foram realizadas no curso de música licenciatura da Universidade Federal do Ceará. Abre parêntese, UFC, fecha parêntese. Campus Sobral, tendo como recorte investigativo as iniciativas desenvolvidas entre os anos de 2011 e 2020. O desenvolvimento desta pesquisa longitudinal teve como propósito mensurar um levantamento quantitativo sobre o conjunto das ações de estágio supervisionado que foram realizadas no curso de música, licenciatura da UFC Sobral, no intuito de catalogar e mapear a trajetória de implementação das atividades de ensino referentes ao estágio supervisionado desde o início do curso. Tal levantamento possibilitou uma melhor dimensão das ações de estágio ao longo do período especificado, 2011 a 2020, e também possibilitou vislumbrar os cenários futuros para fortalecimento das atividades de ensino e de aprendizagem em educação musical a partir das experiências de estágio supervisionado. Para tanto, esta pesquisa tem como pergunta central a seguinte questão: quais as ações desenvolvidas no estágio supervisionado do curso de música licenciatura da UFC Campus Sobral em nível quantitativo que foram realizadas entre os anos de 2011 e 2020? Portanto, esta investigação tem como objetivo principal
elaborar um levantamento quantitativo em torno das ações de estágio supervisionado que foram realizadas no curso de música licenciatura da UFC Campus Sobral no decorrer do período situado entre os anos de 2011 e 2020. Além disso, com objetivos específicos, buscou-se, letra A, elaborar uma breve contextualização e caracterização sobre a estrutura de organização curricular do estágio supervisionado realizado no curso de música da UFC Sobral e, letra B, compilar, catalogar e analisar fontes documentais que tratam sobre as ações de estágio supervisionado que foram implementadas no âmbito do curso de música da UFC Sobral entre 2011 e 2020. Metodologia. Universo da pesquisa. O universo de investigação deste trabalho contemplou um total de 155 discentes que cursaram as atividades de estágio supervisionado 1 a 4, ofertadas no curso de música licenciatura da UFC Campus Sobral durante o período situado entre os anos de 2011 e 2020. Nota de rodapé, número 184. Aqui é importante ressaltar que, na prática, como o referido curso foi criado no ano de 2011, a primeira turma de estágio supervisionado a ser ofertada na instituição teve início somente no primeiro semestre letivo do ano de 2013. Fim da nota de rodapé. Com base nas informações elencadas no gráfico 67, o qual foi balizado através do cruzamento de dados coletados junto ao Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, abre parênteses, SIGA-A, fecha parênteses, da UFC, é possível verificar o status de matrícula dos estudantes estagiários no curso de música licenciatura da UFC Campus Sobral entre os anos de 2013 e 2020. Gráfico 67, status de matrícula dos estudantes estagiários entre os anos de 2013 e 2020. Com base nas informações estabelecidas no gráfico 67, pode-se averiguar o status de matrícula dos estudantes estagiários entre os anos de 2013 e 2020. Ao todo, consta um quantitativo de 412 registros de discentes na categoria de aprovados, que cursaram os componentes obrigatórios, abre parêntese, disciplina ou atividade, fecha parêntese, de estágio supervisionado ofertado no curso de música do UFC Campus Sobral. Ademais, ao observar o gráfico 67, também é possível notar alguns indicadores complementares na trajetória acadêmica de alguns discentes, no qual se elenca que, letra A, 27 estudantes estagiários apareceram com status de, abre aspas, excluído, fecha aspas. Porém, este levantamento não foi o suficiente para avaliar as causas e motivações. Letra B, 13 estagiários com status de, abre aspas, trancado, fecha aspas. Letra C, 12 estagiários com status de, abre aspas, reprovado, fecha aspas. Letra D, 11 discentes com status de, abre aspas, desistência, fecha aspas. Letra E, 8 discentes com status de, abre aspas, reprovado por falta, fecha aspas. E letra F, 8 estagiários com status de, abre aspas, suprimido, fecha aspas. Método de pesquisa. Em essência, o método de investigação utilizado nesta pesquisa foi a pesquisa documental, tendo em vista a necessidade de elaboração de um processo de coleta, tabulação e organização da análise de dados junto aos documentos oficiais produzidos pelo curso de música licenciatura da UFC Sobral. Portanto, em relação ao método, esta investigação se caracteriza como uma pesquisa do tipo documental, uma vez que lidou com informações denominadas como fontes documentais primárias, que não passaram por um tratamento analítico prévio. Abre parêntese, Lacatus 2003, Gil 2002, Marconi 2011, fecha parêntese. Tal estratégia adotada se fez pertinente, pois possibilitou o contato com um conjunto de materiais relacionados com a temática de investigação. Posteriormente, o processo de tabulação e organização em torno dos dados catalogados e, por fim, a análise das ações desenvolvidas de estágio supervisionado no curso de música, licenciatura da UFC Campus Sobral, no decorrer do período de 2011 e 2020. O procedimento de coleta e análise dos dados. Inicialmente, foi realizada uma ampla coleta de dados a partir de consultas em diversas fontes documentais para compilação de informações sobre as ações de estágio supervisionado que foram implementadas no âmbito do curso de música da UFC Sobral. Dentre as ações, destacam-se, letra A, a sondagem em documentos oficiais disponibilizados pela coordenação do curso de música, nota de rodapé número 185. Os documentos oficiais consultados junto ao curso de música da UFC Sobral foram a versão atual do projeto pedagógico do curso, abre parêntese, PPC, fecha parêntese, aprovado no ano de 2019,
o Manual de Estágio Supervisionado, homologado em 2018, os termos de compromisso de estágio supervisionado curricular, os termos de convênio de estágio supervisionado e os planos de trabalho e frequência de estágio supervisionado. Fim da nota de rodapé. Letra B. A consulta do SIGA-A da UFC para identificação e confirmação dos discentes matriculados nos componentes de estágio. Letra C. O levantamento junto ao site da Coordenadoria de Estágio Supervisionado da UFC, na aba de consultas, nota de rodapé número 186. Para mais informações em torno do buscador de convênios de estágio firmado na UFC, basta acessar o seguinte endereço eletrônico: si3.ufc.br/SIGA-A. Fim da nota de rodapé. Para verificação das instituições parceiras com convênios firmados ou em tramitação já cadastradas na plataforma e vinculados ao curso de música UFC Sobral. Letra D. A leitura das atas de reunião de colegiado entre os anos de 2011 e 2020 em busca de registros relacionados com o tema da pesquisa e, letra E, a visita em páginas virtuais administradas pela referida instituição. Nota de rodapé número 187. Foram realizadas consultas nos seguintes endereços virtuais. Letra A. Site atual do curso de música UFC Sobral. Letra B. Site antigo do curso de música UFC Sobral. Letra C. Redes sociais oficiais administradas pelo curso de música do UFC Sobral. Abre parêntese, página no Facebook, perfil no Instagram, canal no YouTube, fecha parênteses, fim da nota de rodapé. Para levantamento de notícias afins com a temática desta investigação. Em seguida, as informações referentes às ações de estágio supervisionado registradas no curso de música da UFC Sobral foram compiladas e catalogadas em uma planilha, no intuito de proporcionar uma melhor visualização e possibilitar uma análise mais apurada em torno da base de dados coletada. Para tanto, explicita-se que a ferramenta utilizada para a elaboração desta tabulação foi o Planilhas Google, devido às funcionalidades de gerenciamento e armazenamento dos dados, além da facilidade na realização do trabalho em equipe de forma online, abre parêntese, síncrona e ou assíncrona, fecha parêntese, e colaborativa. Posteriormente, foram elaboradas algumas categorias de análise que auxiliaram no processo de tabulação e organização dos dados, a saber, letra A, o quantitativo geral de discentes aprovados em estágio supervisionado, letra B, a atuação dos estagiários por etapas de ensino, letra C, o levantamento dos turnos de atuação de estágio supervisionado, letra D, as cidades que receberam estagiários de música, letra E, a atuação de estagiários em instituições de educação básica, ensino superior e espaços não escolares de Sobral e região, letra F, o levantamento dos termos de convênios do curso de música da UFC Sobral firmados com instituições de ensino parceiras. Caracterização e contextualização. Com base no projeto pedagógico do curso, abre parêntese, PPC, fecha parêntese, de música licenciatura da UFC Campus Sobral, o estágio supervisionado é um componente curricular e obrigatório do ciclo básico, pertencente à unidade curricular de educação e educação musical, abre aspas, cujo cumprimento de carga horária é requisito necessário para aprovação e obtenção de diploma, fecha aspas, abre parêntese, UFC 2019, página 44, fecha parêntese. Atualmente, os sujeitos responsáveis pelo acompanhamento e orientação dos estagiários durante seu percurso formativo são, letra A, o professor orientador coletivo, que são docentes escolhidos pelo colegiado do curso de música e ficam responsáveis pela orientação do grupo de estagiários para encaminhamento da documentação necessária e partilha de experiências de ensino e aprendizagem em música. E, letra B, o professor supervisor de estágio, que é o responsável da instituição de ensino parceira, de preferência com formação na área de música e educação musical ou em áreas afins, encarregado pelo, abre aspas, acolhimento, acompanhamento e avaliação do estudante estagiário ao longo da experiência formativa de estágio supervisionado, fecha aspas, abre parêntese, UFC 2018, página 5, fecha parêntese. De acordo com o PPC atual do curso de música da UFC Sobral, abre parêntese, UFC 2019, fecha parêntese, o componente de estágio supervisionado é classificado no currículo do curso como, abre aspas, atividade, fecha aspas, e possui, ao todo, uma carga horária total de 400 horas, as quais devem ser integralizadas pelos discentes ao longo de 4 semestres letivos, conforme informações sintetizadas no quadro 19 abaixo. Quadro 19. Organização da oferta curricular das atividades de estágio supervisionado. Coluna semestre. Quinto.
Coluna componente, estágio supervisionado 1. Coluna carga horária, 100 horas. Coluna espaços de atuação, ensino fundamental, abre parêntese, sexto ao nono ano, fecha parêntese, ensino médio, educação, jovens e adultos, abre parênteses, EJA, fecha parênteses. Coluna pré-requisitos, educação musical brasileira, metodologia em educação musical 1, didática, práticas de ensino 1. Semestre, sexto. Componente, estágio supervisionado 2. Carga horária, 100 horas. Espaço de atuação, ensino fundamental, abre parêntese, sexto ao nono ano, fecha parênteses. Ensino médio, educação de jovens e adultos, abre parênteses, EJA, fecha parênteses. Pré-requisitos, estágio supervisionado 1. Semestre, sétimo. Componente, estágio supervisionado 3. Carga horária, 100 horas. Espaços de atuação, educação infantil, ensino fundamental, abre parênteses, primeiro ao quinto ano, fecha parênteses. Pré-requisitos, estágio supervisionado 2. Semestre, oitavo. Componente, estágio supervisionado 4. Carga horária, 100 horas. Espaço de atuação, contextos não escolares. Pré-requisitos, estágio supervisionado 3. Fonte, adaptado a partir dos documentos do PPC, abre parênteses, UFC 2019, fecha parênteses, e do Manual de Estágio Supervisionado, abre parênteses, UFC 2018, fecha parênteses. Segundo o Manual de Estágio Supervisionado do curso de música da UFC Sobral, a oferta de cada atividade curricular de estágio contempla um período de 16 semanas letivas, que corresponde a uma carga horária semanal de 6 horas e 15 minutos. Nota de rodapé 188. Como pode ser verificado no quadro 19 acima, a carga horária semestral de cada atividade curricular de estágio supervisionado no curso de música da UFC Sobral corresponde a um total de 100 horas por componente integralizado. Fecha a nota de rodapé. Que estão distribuídas da seguinte forma. Letra A. 2 horas semanais de orientação coletiva com o professor responsável pelo estágio supervisionado, no intuito de trazer melhor fundamentação teórico-pedagógica no acompanhamento das atividades a serem realizadas na escola e instituição. Letra B. 4 aulas semanais de 50 minutos, conforme o horário acordado entre o estagiário e a escola e instituição de ensino. E, letra C. 55 minutos semanais para planejamento e avaliação das aulas observadas e ou ministradas pelos estagiários no decorrer da semana. Abre parêntese, UFC 2018, página 6, fecha parêntese. Com relação ao funcionamento e distribuição da carga horária de estágio no referido curso, a partir da análise do fragmento citado acima, menciona-se a atenção dada de, abre aspas, 2 horas semanais de orientação coletiva, fecha aspas, no processo de orientação e supervisão semanal dos estudantes estagiários no âmbito acadêmico, no intuito de incentivar o acesso ao conhecimento teórico-prático e educação musical, além de possibilitar refletir e dialogar a partir do conjunto de ações e experiências docentes que foram fomentadas nos múltiplos contextos de atuação. Outro destaque relevante diz respeito ao tempo previsto na carga horária de estágio supervisionado, com foco no planejamento, registro e ou avaliação das aulas ministradas pelos estudantes estagiários. Esse recurso, ainda que tenha uma duração curta de apenas 55 minutos semanais, já permite estabelecer de forma paulatina que os estudantes estagiários incluam na sua rotina de iniciação à docência o hábito de preparação e planejamento de atividades formativas na sua prática pedagógica em música enquanto futuros professores. Ademais, a partir dos elementos explicitados no quadro 19, que trata dos espaços de atuação dos estudantes estagiários, é possível notar a existência de alguns direcionamentos pedagógicos na estrutura de organização das experiências de intervenção junto às instituições de ensino parceiras. Em primeiro lugar, destaca-se a escolha pela permanência dos estagiários em um mesmo contexto de atuação por o período de 1 ano, durante as etapas dos estágios supervisionados 1 e 2. Tal estratégia é pertinente, pois possibilita aos estagiários melhores condições para a assimilação da complexidade do ofício docente no campo da educação musical, como, por exemplo, o processo de aproximação gradativa com as realidades e dificuldades do ambiente escolar, o tempo para a criação de vínculos pedagógicos e afetivos com os estudantes, entre outros.
Além disso, tendo como parâmetro as etapas dos estágios supervisionados 3 e 4 do curso de música licenciatura da UFC Sobral, compreende-se também que há um direcionamento pedagógico curricular voltado para expandir as práticas de formação docente em música, uma vez que retira os estudantes estagiários da zona de conforto estabelecida até então e impulsiona esses agentes para a aquisição de novas competências e novos desafios educativos na área de educação musical, tendo como mote as intervenções de campo em outros espaços possíveis de ensino musical. Abre parêntese, educação infantil, ensino fundamental, do 1º ao 5º ano e contextos não escolares. Fecha parêntese. Ademais, outro apontamento relevante sobre a caracterização e contextualização das atividades de estágio supervisionado que são elaboradas no curso de música da UFC Sobral trata da escolha pedagógica adotada nos encontros de orientação coletiva dos estudantes estagiários, em que é recomendado, abre aspas, que os estudantes trabalhem em duplas ou em trios para uma melhor reflexão e entendimento do ambiente escolar, visando o compartilhamento das experiências entre os envolvidos, fecha aspas. Abre parênteses, UFC 2018, página 6, fecha parêntese. O efeito prático dessa orientação no cotidiano dos estagiários em sala de aula é a articulação de uma maior interação aluno-aluno nos processos de iniciação à docência em música e, consequentemente, a potencialização da oportunidade de reflexão e diálogo entre discentes sobre a própria experiência de prática docente junto às instituições de ensino. O resultado disso é que, com o tempo, o sentimento inicial de insegurança sobre o exercício da docência em música ao longo das atividades de estágio, nos múltiplos contextos de atuação, vai sendo diluído na medida em que os estudantes estagiários adquirem habilidades e competências que são compartilhadas entre seus pares no decorrer das ações desenvolvidas em campo. Em síntese, trata de uma indução que foi incorporada curricularmente nas atividades de estágio, abre parênteses, abre aspas, que os estudantes trabalhem em duplas ou em trios, fecha aspas, fecha parênteses. No intuito de possibilitar que o processo de tornar-se professor de música não se resuma a um desafio de crescimento apenas de ordem individual, mas sim que corresponda a uma trajetória formativa de si que se faça em diálogo, em compartilhamento com todos, todas, as agentes que permeiam o ambiente educativo. Para o conhecimento, o Manual de Estágio Supervisionado do curso de música da UFC Sobral também explicita sobre o procedimento de avaliação das atividades de estágio, apresentando a relação da documentação obrigatória exigida ao final de cada semestre letivo, a saber, letra A, regularidade no estabelecimento do termo de convênio, letra B, assinatura do termo de compromisso de estágio supervisionado, letra C, entrega da carta de apresentação, letra D, elaboração do plano de trabalho e frequência do estágio supervisionado, letra E, preenchimento do relatório de supervisor de estágio, abre parênteses, SE, fecha parênteses. E, letra F, produção escrita do relatório de estágio supervisionado, abre parênteses, UFC 2018, página 11, fecha parênteses. Apesar do rigor burocrático observado quanto à entrega semestral da documentação obrigatória exigida a cada estágio supervisionado, aqui ressalta-se que a busca documental em tais fontes foi fundamental no processo de catalogação e tabulação das informações coletadas e, também, na etapa de cruzamento de dados dessa pesquisa, os quais serão melhor delineados no tópico a seguir. Análise de dados da pesquisa. Considerando que a primeira turma do curso de música da UFC Sobral teve início no ano de 2011 e, tendo em vista que a oferta da atividade de estágio supervisionado está prevista na matriz curricular do curso a partir do 5º semestre letivo, é pertinente relembrar, então, que as informações relacionadas ao estágio supervisionado na instituição terão início apenas a partir do ano de 2013. No gráfico 68 abaixo, apresenta o quantitativo geral de estudantes estagiários que concluíram os componentes de estágio supervisionado 1 a 4, realizados ao longo dos anos de 2013 até 2020, assim como a somatória de aprovações referentes a cada ano. Gráfico 68. Quantitativo geral de discentes aprovados em estágio supervisionado entre os anos de 2013 e 2020. De forma complementar, para o melhor dimensionamento das informações catalogadas, apresenta-se o quadro 20, abaixo, que elenca, de forma detalhada, os dados em torno do quantitativo geral de aprovação dos discentes nas atividades de estágio supervisionado
no decorrer do período situado entre 2013 e 2020, além de indicadores relativos ao total anual de aprovação de cada componente de estágio supervisionado. Quadro 20. Quantitativo geral de discentes aprovados em estágio supervisionado entre os anos de 2013 e 2020. Coluna ano, 2013. Coluna estágio supervisionado 1, 5. Coluna estágio supervisionado 2, 5. Coluna estágio supervisionado 3, 0. Coluna estágio supervisionado 4, 0. Total anual, 10. Ano, 2014. Estágio supervisionado 1, 11. Estágio supervisionado 2, 10. Estágio supervisionado 3, 4. Estágio supervisionado 4, 4. Total anual, 29. Ano 2015. Estágio supervisionado 1, 19. Estágio supervisionado 2, 19. Estágio supervisionado 3, 10. Estágio supervisionado 4, 9. Total anual, 58. Ano 2016. Estágio supervisionado 1, 18. Estágio supervisionado 2, 13. Estágio supervisionado 3, 16. Estágio supervisionado 4, 16. Total anual, 63. Ano 2017. Estágio supervisionado 1, 18. Estágio supervisionado 2, 18. Estágio supervisionado 3, 16. Estágio supervisionado 4, 16. Total anual, 66. Ano 2018. Estágio supervisionado 1, 25. Estágio supervisionado 2, 11. Estágio supervisionado 3, 15. Estágio supervisionado 4, 8. Total anual, 60. Ano 2019. Estágio supervisionado 1, 19. Estágio supervisionado 2, 18. Estágio supervisionado 3, 14. Estágio supervisionado 4, 14. Total anual, 65. Ano 2020. Estágio supervisionado 1, 22. Estágio supervisionado 2, 14. Estágio supervisionado 3, 13. Estágio supervisionado 4, 12. Total anual, 61. Ano total. Estágio supervisionado 1, 137. Estágio supervisionado 2, 108. Estágio supervisionado 3, 88. Estágio supervisionado 4, 79. Total anual, 412. Fonte, dados da pesquisa. De início, ressaltam-se os dados referentes ao ano de 2013, que elenca o começo da realização das atividades de estágio do curso, sendo ofertadas apenas os componentes de estágio supervisionado 1 e 2, em que consta uma pequena quantidade de alunos aprovados, abre parêntese, 10, fecha parêntese, conforme disposto no gráfico 68 e no quadro 20 acima. A partir do panorama acima delineado, contabilizou-se um total de 412 registros de estudantes estagiários que foram aprovados nos componentes de curriculares de estágio supervisionado no período considerado, com destaque para o ano de 2017, que atingiu o maior quantitativo de discentes aprovados, abre parênteses, 66, fecha parênteses, no componente de estágio do curso. Ademais, ao avaliar em números absolutos cada componente curricular de estágio no curso de música da UFC Sobral, é notável comparar como há um decréscimo acentuado na quantidade total de estudantes estagiários aprovados nesse recorte temporal. Letra A. Estágio supervisionado 1, abre parênteses, 107, fecha parênteses. Letra B. Estágio supervisionado 2, abre parênteses, 108, fecha parênteses. Letra C. Estágio supervisionado 3, abre parênteses, 88, fecha parênteses. E, letra D. Estágio supervisionado 4, abre parênteses, 79, fecha parênteses. Infere-se que essa queda gradativa no número de estagiários a cada componente consecutivo ofertado se deva à problemática de evasão discente existente no curso, cujos elementos já foram pontuados anteriormente neste livro. Nota de rodapé 189. Para mais informações, consulte o capítulo intitulado, abre aspas, 10 anos do curso de música, licenciatura da UFC Campus Sobral, uma análise dos perfis discentes, fecha aspas. Fim da nota de rodapé. Uma vez que os indicadores de reprovação nas atividades de estágio supervisionado do curso de música da UFC Sobral possuem níveis bem pequenos. Além disso, com base na documentação consultada e na verificação dos dados tabulados da pesquisa,
constatou-se uma diversidade significativa nos registros que dizem respeito à escolha dos espaços de atuação pelos estudantes estagiários entre 2013 e 2020, conforme informações apresentadas no gráfico 69. Gráfico 69. A atuação dos estagiários por etapas de ensino. Abre parênteses, 2013 a 2020. Fecha parênteses. O gráfico 69 enumera o quantitativo de atuações de estágio supervisionado distribuídas de acordo com os níveis e as etapas de ensino realizadas em contextos escolares e não escolares pelos estudantes estagiários. Aqui é relevante destacar que existe na rede municipal de Sobral algumas escolas que abarcam a oferta de mais de uma etapa de ensino numa única instituição, seja em turnos separados ou concomitantes, ocasionando em atuações dos estagiários em escolas que contemplam mais de uma etapa de ensino, como, por exemplo, na, abre aspas, educação infantil e no ensino fundamental 1, fecha aspas, assim como no, abre aspas, ensino fundamental 1 e 2, fecha aspas. Como descrito no início desta sessão, especificamente no quadro 20, atualmente existe a orientação para que as disciplinas de estágio supervisionado 1 e 2 sejam desenvolvidas com permanência de 2 semestres em escolas de ensino fundamental 2, ensino médio ou educação de jovens e adultos, abre parênteses, EJA, fecha parênteses, totalizando 200 horas, abre parênteses, UFC 2019, fecha parênteses. Entretanto, averigou-se na coleta de dados que a etapa da educação infantil, abre parênteses, 92, fecha parênteses, possui a maior presença de atuação de estagiários, representando uma porcentagem de 22,33% do total avaliado na coleta de dados. Caso sejam consideradas as atuações de estágio em escolas mistas, englobando os contextos de educação infantil e ensino fundamental, este número é ampliado para 124, abre parênteses, 30,09%, fecha parênteses. Tais índices talvez se expliquem porque, até meados do ano de 2018, a indicação de inserção nas atividades de estágio supervisionado 1 e 2 era voltada para os contextos da educação infantil ou nas séries iniciais, abre parênteses, primeiro ao quinto ano, fecha parênteses, do ensino fundamental 1, abre parênteses, UFC 2015, Benvenuto 2019, fecha parênteses, o que justifica a quantidade superior de discentes que atuaram junto a esses espaços de intervenção. É pertinente mencionar os demais contextos que se destacam na tabulação das informações compiladas, a saber, letra A atuação em escolas de ensino fundamental de 6º ao 9º ano, abre parênteses, 76, 18,44%, fecha parênteses, que, se contabilizadas com as escolas mistas, totalizam 85, abre parênteses, 20,63%, fecha parênteses, atuações. Letra B, a intervenção em escolas de ensino médio, abre parênteses, 75, 18,20%, fecha parênteses. Letra C, a atuação em contextos não escolares, abre parênteses, 57, 13,83%, fecha parênteses. E, letra D, a presença de discentes do curso atuando em outras instituições do ensino superior, abre parênteses, 8, 1,94%, fecha parênteses. Expandindo as experiências de educação musical no ensino superior para outros ambientes acadêmicos além do próprio curso. Durante o período de pandemia ocasionado pela Covid-19, no ano de 2020, não houve atuação diretamente em qualquer nível ou etapa de ensino devido à situação instituída de quarentena e distanciamento social, que acarretou no fechamento das escolas e resultou em adaptações acadêmicas adotadas a partir do modelo de ensino remoto na UFC. Dessa forma, foi realizada a estratégia do laboratório de estágio, nota de rodapé 190. De acordo com o plano de reposição de aulas de, abre aspas, estágios e componentes curriculares práticos, fecha aspas, que foi elaborado pelo professor responsável do curso e aprovado junto à Pró-Reitoria de Graduação da UFC, abre aspas, o componente de estágio supervisionado, obrigatório e curricular, excepcionalmente, durante o período que perdurar a pandemia ocasionada pelo Covid-19, tem como intuito possibilitar experiências fundamentais no processo de formação dos estagiários do curso de música, licenciatura da UFC Campus Sobral, complementado com propostas e práticas de laboratórios pedagógicos no âmbito da universidade, no intuito de não promover atrasos na conclusão de tais componentes pelos discentes, fecha aspas, fim da nota de rodapé, na qual os 61 alunos registrados nos componentes realizaram pesquisas e estudos de forma remota para fomento de políticas públicas locais em educação musical. Com as pesquisas do laboratório de estágio,
iniciou-se um contato com as câmaras municipais de algumas cidades para a realização de audiências públicas, com o auxílio do professor orientador, no intuito de fomentar o diálogo a respeito da implementação do ensino de música nas escolas de educação básica. A seguir, os dados do gráfico 70 expõem o levantamento dos horários de atuação dos estágios supervisionados realizados, de acordo com o turno escolhido pelos estudantes estagiários. Gráfico 70. Levantamento dos turnos de atuação de estágio supervisionado, abre parênteses, 2013 a 2020, fecha parênteses. Em conformidade com a coleta de dados analisada, observou-se que os estudantes estagiários, em sua maioria, atuaram em turno, abre aspas, integral, fecha aspas, abre parênteses, 130, 31,55%, fecha parênteses, resultando na compreensão que as atividades de intervenção de campo ocorreram em quaisquer dos 3 turnos disponíveis junto às escolas parceiras, como, por exemplo, no período matutino e vespertino, ou então, vespertino e noturno. Contudo, também se destacam na análise o turno, abre aspas, matutino, fecha aspas, em que consta 120, abre parênteses, 29,12%, fecha parênteses, indicações e, abre aspas, vespertino, fecha aspas, 92, abre parênteses, 22,33%, fecha parênteses. Por fim, em algumas situações específicas de atuação em contexto não escolar, observou-se que os estagiários atuaram no período noturno. Os dados desta seção foram coletados especificamente de documentos oficiais junto à coordenação do curso de música, os quais foram preenchidos pelos estudantes estagiários. Os dados apresentados como, abre aspas, não informado, fecha aspas, no gráfico 70, foram assim definidos porque foram verificados elementos inconclusivos e ou incompletos durante a coleta documental. As informações dispostas no gráfico 71 permitem dimensionar o quantitativo de cidades que receberam estagiários do curso de música do UFC Sobral no decorrer do período situado entre 2013 e 2020. Gráfico 71. Cidades que receberam estagiários de música, abre parênteses, 2013 a 2020, fecha parênteses. Do total de 412 estudantes estagiários que cursaram os componentes de estágio supervisionado, em essência, a cidade de Sobral, sede do curso de música do UFC Sobral, representa o número mais expressivo contemplado na coleta, abre parênteses, 318, 77,18%, fecha parênteses. Aqui mencionam-se também os 61, abre parênteses, 14,80%, fecha parênteses, registros ocorridos no ano de 2020, que tratam das ações de estágio no formato remoto, conforme já explicitado anteriormente. Os demais municípios, abre parênteses, 31, 7,52%, fecha parênteses, verificados na investigação, estão localizados próximos à cidade de Sobral. Tais cidades circunvizinhas são escolhidas pelos discentes devido se tratarem das suas cidades de origem e, em geral, essa escolha ocorre durante a realização do estágio supervisionado 4, uma vez que os discentes já possuem maior segurança em torno da prática docente em música, permitindo uma autonomia na atuação de estágio de maneira individual junto às instituições de ensino. Ademais, funciona também como uma estratégia interessante na construção de uma política de aproximação dos estagiários do curso com as próprias realidades locais das suas cidades de origem, vislumbrando uma articulação com secretarias de cultura, organizações não governamentais, abre parênteses, ONGs, fecha parênteses, escolas especializadas de música e demais projetos sociais de instituições que possam, futuramente, resultar em vínculos trabalhistas no âmbito da área de artes e música. Os quadros 21, 22 e 23 apresentam, respectivamente, o levantamento informativo e quantitativo das instituições de educação básica, de ensino superior e espaços não escolares que acolheram os estudantes estagiários do curso de música licenciatura da UFC Campus Sobral. Quadro 21. Atuação de estagiários em instituições de educação básica, abre parênteses, 2013 a 2020, fecha parênteses. Coluna Ensino Básico. SEI, Dona Minervina Rocha, abre parênteses, Acaraú, Ceará, fecha parênteses. Coluna Estágios. 1. Coluna Ensino Básico. EEF, Mocinho Rodrigues, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Coluna Estágios. 2. Ensino Básico. SEI, Jacira Pimentel Gomes, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios. 4. Ensino Básico.
EEF, Netinha Castelo, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 4. Ensino básico. SEI José Lourenço da Silva, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 49. Ensino básico. EEF, Paulo Aragão, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 11. Ensino básico. SEI Professora Maria José Carneiro, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 2. Ensino básico. EEF Tereza Aragão Ximenes, abre parênteses, Vajota, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 1. Ensino básico. SEI Professora Terezinha de Jesus P. Aragão, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 1. Ensino básico. EEFI Maria do Carmo Andrade, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 6. Ensino básico. SEI Tereza Rodrigues dos Santos, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 4. Ensino básico. EEFI Osmar de Sá Ponte, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 11. Ensino básico. Centro de Educação Básica Maria Pereira Brandão, abre parênteses, Cruz, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 4. Ensino básico. EEM de Irauçuba, abre parênteses, Irauçuba, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 1. Ensino básico. Creche Justina Cláudio de Araújo, abre parênteses, Mucambo, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 1. Ensino básico. EEM Dr. João Ribeiro Ramos, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 24. Ensino básico. CSETI Maria Dorilene Arruda Aragão, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 15. Ensino básico. EEM Professor Arruda, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 2. Ensino básico. EEF Emílio Sendim, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 4. Ensino básico. EEM Professor Luiz Felipe, Sobral, Ceará, estágios, 19. Ensino básico. EEF Senador Carlos Gereissati, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 2. Ensino básico. EEM Vilebaldo Aguiar, abre parênteses, Massapê, Ceará, estágios, 2. Ensino básico. EEFI Escola de Norá Tomás Ramos, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 19. Ensino básico. EEMTI Dom José Tupinambá da Frota, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 1. Ensino básico. EEFM Ministro Jarbas Passarinho, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 12. Ensino básico. EEMTI Prefeito José Euclides Ferreira Gomes Júnior, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 4. Ensino básico. EIEF Trajano de Medeiros, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 11. Ensino básico. EIEF Escola Antenor Naspolini, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 3. Ensino básico. EIEF Coronel Araújo Chaves, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 3. Ensino básico. EMEF Zósimo Marinho de Andrade, abre parênteses, Morrinho, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 5. Ensino básico. EIEF Coronel Araújo Chaves, abre parênteses, EJA, fecha parênteses, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 1. Ensino básico. Escola Caíque Raimundo Pimentel Gomes, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 6. Ensino básico. EEEP Dom Valfrido Teixeira Vieira, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 15. Ensino básico. Escola Municipal José da Mata, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 16.
Ensino básico, EEEP, Marta Maria Gifone de Souza, abre parênteses, Acaraú, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 1. Ensino básico, Escola Municipal Professora Maria José Ferreira Gomes, abre parênteses, Sobral, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 16. Ensino básico, EEF, Filomena Martins dos Santos, abre parênteses, Cruz, Ceará, fecha parênteses. Estágios, 2. Fontes, dados da pesquisa. Ao todo, foram localizadas no levantamento um total de 37 instituições de educação básica, que estão vinculadas às redes públicas de ensino de diversos municípios e também do estado do Ceará. Em especial, vale apontar o quantitativo de atuações de estágio que aconteceram no Centro de Educação Infantil José Lourenço da Silva, abre parênteses, 49, fecha parênteses, e na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. João Ribeiro Ramos, abre parênteses, 24, fecha parênteses. Aqui, infere-se que a preferência sobre a escolha dessas instituições tem ocorrido, possivelmente, pelo nível de proximidade de tais escolas com o prédio onde está situado o curso de música da UFC de Sobral. O quadro 22 denota que há o interesse de atuação dos estudantes estagiários em atividades formativas de educação musical em instituições de ensino superior, alcançando, assim, as outras duas principais instituições públicas existentes na cidade de Sobral. Quadro 22. Atuação de estagiários em instituições de ensino superior, abre parênteses, 2013 a 2020, fecha parênteses. Coluna Ensino Superior, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, abre parênteses, IFCE, fecha parênteses. Coluna Estágios, 5. Ensino Superior, Universidade Estadual Vale do Acaraú, abre parênteses, UVA, fecha parênteses. Estágios, 6. Fonte, dados da pesquisa. Conforme especificado no quadro 23, a seguir, a prevalência de atuação em espaços não escolares escolhidos pelos estudantes estagiários foi a Escola Especializada de Música Maestro José Wilson Brasil, abre parênteses, 16, fecha parênteses, e, na sequência, o Portal das Artes da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, abre parênteses, 9, fecha parênteses. Além disso, dentre os demais registros catalogados de espaços não escolares, de preferência dos discentes, podem ser listados abrigos, associações religiosas e órgãos públicos administrados por secretarias municipais de Cultura, Educação e ou Juventude. Quadro 23. Atuação de estagiários em espaços não escolares, abre parênteses, 2013 a 2020, fecha parênteses. Coluna, espaços não escolares, Abrigo Sagrado Coração de Jesus. Coluna Estágios, 6. Espaços não escolares, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, abre parênteses, APAI, fecha parênteses. Estágios, 9. Espaços não escolares, Associação Shalom de Proteção Humana, Abrigo São Francisco. Estágios, 2. Espaços não escolares, Brinquedoteca do Didi. Estágios, 2. Espaços não escolares, Casa Bom Samaritano. Estágios, 6. Espaços não escolares, Casa do Autista de Sobral. Estágios, 2. Espaços não escolares, Escola de Música Maestro José Wilson Brasil. Estágios, 14. Espaços não escolares, Igreja Batista Renovada. Estágios, 3. Espaços não escolares, Paróquia Nossa Senhora das Graças. Estágios, 1. Espaços não escolares, Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Estágios, 1. Espaços não escolares, Primeira Igreja Batista. Estágios, 1. Espaços não escolares, Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Cruz. Abre parênteses, Banda Municipal. Fecha parênteses. Estágios, 1. Espaços não escolares, Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Graça, Ceará. Estágios, 1. Espaços não escolares, Secretaria de Juventude, Cultura e Desporto. Abre parênteses, Sejuve. Fecha parênteses. Sobral, Ceará. Estágios, 1. Espaços não escolares, Secretaria Municipal de Cultura e Tecnologia. Abre parênteses, Associação Cultural de Capoeira e Alforria e Raça. Fecha parênteses. Vajota, Ceará. Estágios, 1.
Espaços não escolares. Secretaria Municipal de Educação de Moraújo. Estágios: 1. Espaços não escolares. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Morrinhos. Estágios: 1. Fonte: dados da pesquisa. A opção da atuação em tais ambientes elencados na tabulação denota o interesse ou curiosidade dos discentes em adquirir experiências formativas ou profissionais em espaços que contemplem perspectivas de educação musical voltadas para a maturidade e idosos, com foco na inclusão de pessoas com deficiência que abranjam atividades em contextos especializados de formação musical, em especial a musicalização infantil, além da atuação em projetos sociais que potencializam a formação humana a partir do fazer artístico musical. Por fim, quadro 24 apresenta o conjunto de termos de convênio que foram estabelecidos entre o curso de música e licenciatura da UFC Sobral e as instituições de ensino parceiras ao longo do período de 2013 a 2020. Quadro 24. Levantamento dos termos de convênio do curso de música da UFC Sobral firmados com instituições de ensino parceiras. Abre parênteses, 2013 a 2020. Fecha parênteses. Coluna Instituição, Município de Cruz. Coluna Localidade, Cruz, Ceará. Coluna Início, 2013. Coluna Final, 2016. Coluna Vigência, expirado. Instituição: Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Localidade: Sobral, Ceará. Início: 2016. Final: 2020. Vigência: expirado. Instituição: Associação Shalom Abrigo São Francisco. Localidade: Sobral, Ceará. Início: 2016. Final: 2020. Vigência: expirado. Instituição: Casa Bom Samaritano. Localidade: Sobral, Ceará. Início: 2016. Final: 2020. Vigência: expirado. Instituição: Município de Cruz. Localidade: Cruz, Ceará. Início: 2016. Final: 2017. Vigência: expirado. Instituição: Município de Moraújo. Localidade: Moraújo, Ceará. Início: 2016. Final: 2020. Vigência: expirado. Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Abre parênteses. IFCE Sobral. Fecha parênteses. Localidade: Sobral, Ceará. Início: 2016. Final: 2020. Vigência: expirado. Instituição: Paróquia Nossa Senhora das Graças. Localidade: Graça, Ceará. Início: 2016. Final: 2020. Vigência: expirado. Instituição: Diocese de Sobral. Localidade: Sobral, Ceará. Início: 2016. Final: 2020. Vigência: expirado. Instituição: Primeira Igreja Batista. Localidade: Tianguá, Ceará. Início: 2016. Final: 2020. Vigência: expirado. Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Localidade: Sobral, Ceará. Início: 2017. Final: 2022. Vigência: expirado. Instituição: Prefeitura de Sobral. Localidade: Sobral, Ceará. Início: 2017. Final: 2021. Vigência: expirado. Instituição: Prefeitura de Sobral. Localidade: Sobral, Ceará. Início: 2017. Final: 2022. Vigência: expirado. Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Abre parênteses. IFCE Sobral. Fecha parênteses. Localidade: Sobral, Ceará. Início: 2017. Final: 2021. Vigência: expirado. Instituição: Universidade Estadual Vale do Acaraú. Localidade: Sobral, Ceará. Início: 2017. Final: 2022. Vigência: expirado. Instituição:
Município de Morrinhos. Localidade: Morrinhos, Ceará. Início: 2018. Final: 2023. Vigência: expirado. Instituição: Município de Graça. Localidade: Graça, Ceará. Início: 2018. Final: 2023. Vigência: expirado. Instituição: Município de Forquilha. Localidade: Forquilha, Ceará. Início: 2018. Final: 2023. Vigência: expirado. Instituição: Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Localidade: Sobral, Ceará. Início: 2019. Final: 2024. Vigência: vigente. Instituição: Igreja Batista Renovada em Sobral. Localidade: Sobral, Ceará. Início: 2019. Final: 2024. Vigência: vigente. Instituição: Município de Acaraú. Localidade: Acaraú, Ceará. Início: 2019. Final: 2024. Vigência: vigente. Instituição: Município de Mucambo. Localidade: Mucambo, Ceará. Início: 2019. Final: 2024. Vigência: vigente. Instituição: Secretaria de Educação do Estado. Abre parênteses, SEDUC. Fecha parênteses. Localidade: Estado do Ceará. Início: 2019. Final: 2023. Vigência: expirado. Fonte: dados da pesquisa. Ao final, foi possível alcançar um total de 23 assinaturas de termos de convênio firmados entre o curso de música da UFC Sobral e instituições parceiras para o fomento de intervenções de iniciação à docência pelos estudantes estagiários nos seus múltiplos espaços, contemplando um total de 9 municípios, além do termo de convênio com o Estado do Ceará. Devido ao próprio tempo de vigência estipulado à época pela Coordenadoria de Estágio da Prex-UFC, a grande maioria de tais termos de convênio já estão com status de expirado. Contudo, é relevante saber que, mesmo em tão curto tempo, abre parênteses, 2013 a 2020, fecha parênteses, foi firmada uma quantidade significativa de termos de convênio que regulamentaram as atividades desenvolvidas pelos estudantes estagiários junto a uma diversidade de instituições de ensino parceiras. Considerações finais. O fato da investigação considerar um recorte temporal amplo, abre parênteses, 2011 a 2020, fecha parênteses, e um bom número de estudantes estagiários, abre parênteses, 155, fecha parênteses, contemplados no escopo da pesquisa, permitiu trazer à tona um bom panorama sobre o levantamento quantitativo das ações desenvolvidas de estágio supervisionado no curso de música da UFC Sobral. Contudo, para estudos posteriores, pretende-se ampliar esta investigação longitudinal sobre o desenvolvimento das ações de estágio supervisionado no curso de música da UFC, Campus Sobral, numa perspectiva complementar que abarque também os aspectos qualitativos sobre o tema. Por fim, pretende-se que os elementos apresentados neste trabalho possam servir de base comparativa para a realização de investigações futuras a serem desenvolvidas pelos presentes autores, ou ainda, servir de inspiração para demais pesquisadores interessados nesta temática sobre o estágio supervisionado curricular na área de música. Referências.